2. Em 1958, o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo e coroou rei do futebol um garoto de 17 anos, o Rei Pelé. E o mundo se deparou com uma seleção que jogou reunindo arte e talento. E no dizer de Nelson Rodrigues, depois de Pedro Álvares Cabral, foi aquela seleção que redescobriu o Brasil. E é claro que depois da vitória na Copa, os nossos jogadores foram não apenas valorizados como cobiçados. E os clubes europeus passaram a oferecer fortunas pelos nossos craques. Nelson Rodrigues tornou-se inconformado com essa pretensão dos clubes europeus. E ao lado do seu irmão, Mário Filho, passou a fazer uma grande campanha em defesa da permanência dos nossos craques, não apenas nos seus clubes, mas principalmente no Brasil. E por que essa crônica de Nelson Rodrigues sobre esse episódio é atual? A crônica foi escrita para o Jornal dos Esportes, logo após a Copa, em julho de 1958. Essa crônica é atual porque hoje, lamentavelmente, os cronistas, os jornalistas brasileiros, quando narram ou comentam jogos dos clubes brasileiros ou da seleção, declaram como se fosse uma coisa do outro mundo, que o fulano de tal joga na 4ª divisão, na 5ª divisão do futebol italiano, do futebol francês, do futebol búlgaro, como se isso desse a esse jogador uma importância maior do que a que ele tem. Certa vez, conversando com um amigo sobre o futebol brasileiro, ele disse que nos anos 70 era comum na Europa as pessoas que gostavam de futebol reservar ingressos naqueles torneios de verão para contemplar os craques e o futebol brasileiro. O Santos, principalmente nos anos 60, o Botafogo, o Palmeiras, mas outros clubes, Flamengo, Corinthians, Vasco da Gama, que jogavam na Europa, despertavam a curiosidade de todos aqueles que tinham paixão pelo futebol. Quando o Santos disputou aquela final de um torneio de clubes com o Barcelona e tomou uma quase goleada de 4-1, a crônica brasileira exaltava tanto esse Barcelona, sem se dar conta que ao longo da história dos confrontos entre clubes brasileiros e o poderoso Barcelona, era a primeira vez que o Barcelona ganhava de um clube brasileiro. O Barcelona perdeu para o Palmeiras na comemoração dos seus 50 anos, o Barcelona perdeu para o São Paulo a disputa da final de um torneio de Tóquio, o Barcelona tomou uma goleada de 5-1 do Corinthians, o Barcelona apanhava de todos os clubes brasileiros. Mas para a crônica brasileira essa memória não existia, essa história não existia. Ou seja, o passado não existe para os detratores do futebol brasileiro. Por essa razão é importante ler essa crônica do Nelson Rodrigues para descobrir a grande atualidade dela. A crônica, como eu já disse, foi publicada no Jornal dos Esportes em 1958, logo após a Copa do Mundo da Suécia, e recebeu como título "O Escrete é Nosso". Passemos à leitura. Neste momento, o mundo todo está de olho no fabuloso escrete brasileiro. A toda hora e em toda parte, há quem chegue e rosne ao nosso ouvido. Ofereceram tanto por fulano, tanto por cicrano, tanto por beltrano. São os grandes clubes de fora, da Espanha, da Itália, da França, não sei de onde, que acenam os seus milhões para os campeões do mundo. Mazola já foi pescado. Parêntese, Mazola jogava no Palmeiras, foi convocado e participou da Copa de 58 e já era vendido para o Milan da Itália, vendido pelo Palmeiras, e com o dinheiro do Mazola o Palmeiras criou lá um outro time. E há ofertas nababescas para Pelé, Vavá, Didi, Garrincha. E observe-se então o seguinte: os clubes dos campeões que deviam estar alarmados, não estão alarmados coisa nenhuma. Pelo contrário,
do lábio pendilis, a baba elástica e bovina da cobiça. Não vejo nenhum clube disposto a lutar pela preservação de um Vavá, de um Pelé, de um Didi, de um Zito, de um Nilton Santos. Todos estão com água na boca e aflitos para embolsar os milhões dos passes. Ninguém se lembra de uma verdade tão transparente e tão óbvia. Os campeões do mundo deviam ser incompráveis. O jornalista Mário Filho, com sua implacável lucidez, vou abrir outro parênteses. Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, que batiza o estádio do Maracanã, foi um grande cronista esportivo, um entusiasta da Copa do Mundo de 50. E escreveu um livro maravilhoso, intitulado O Negro no Futebol Brasileiro, que tem também uma apresentação maravilhosa do Gilberto Freire. Esse livro, O Negro no Futebol Brasileiro, recebeu uma tradução em inglês quando eu fui ministro do esporte por ocasião da Copa do Mundo. Queríamos oferecer aos jornalistas estrangeiros, aos dirigentes, a crônica mundial, um aspecto da história do nosso futebol e da presença do negro no futebol brasileiro e da sua influência no jeito, na maneira brasileira de se jogar o futebol. O jornalista Mário Filho, com sua implacável lucidez, viu melhor e antes do que ninguém o grande problema do momento. Em suma, ele faz um apelo no sentido de que se defenda aqui com unhas e dentes a integridade do maior escrete que olhos mortais já contemplaram. E de fato, amigos, o futebol brasileiro praticará um suicídio se permitir, por uma questão de cifras, que se desintegre a equipe que deslumbrou o mundo. Objetará alguém que é um negócio para qualquer clube vender um Vavá, um Garrincha, um Didi por uma quantia tremenda. Ilusão. Um Garrincha, um Didi ou Vavá não tem preço. E se assim acontece com os craques individualmente, que dizer do escrete? Ora, a equipe que levantou a taça Gilles Rimet em 58 não é um conjunto qualquer. É um quadro que, segundo o testemunho dos críticos europeus, alcançou o nível mais alto do futebol em qualquer tempo. Vejam bem, não somos nós jornalistas brasileiros que escrevemos isso. Não. Os jornalistas brasileiros não queriam admitir que o Brasil tivesse o maior futebol do mundo. Vivíamos a admirar os húngaros, os ingleses, os tchecos, os russos, e só não admirávamos os gênios locais, que todos os domingos esfregavam a sua classe na nossa cara. Foi preciso que jornais alemães, franceses, húngaros, tchecos, ingleses berrassem para nós: vocês são os maiores. Então a nossa imprensa começa a admitir, embora o medo, embora relutante, que não somos tão pernas de pau. Mas como eu ia perguntando, será o futebol brasileiro tão suicida, ou pior que isso, tão idiota, que desista de seu escrete por causa de uma meia dúzia de patacas? Amigos, nenhum país tem o direito de renunciar a um escrete como este. Os clubes poderão usar o argumento de um lucro certo e imenso, ao que eu respondi: lucro apenas aparente, falso lucro. Na venda de um campeão do mundo, qualquer que seja o seu preço, implica num prejuízo real e irrecuperável. E se os nossos clubes fossem menos obtusos, já teriam percebido que deviam chutar os milhões que o mundo oferece pelos nossos supercraques. Mário Filho tem uma razão total. Cumpre ao futebol brasileiro não desistir de seu escrete. Permitir a dissolução da equipe não será um crime, porque é, antes de tudo, um suicídio. Um Garrincha, ou Didi, ou Vavá, ou qualquer campeão do mundo, devia ser amarrado solidamente num pé de mesa, para que ninguém o arrancasse daqui. Certa vez, o Pelé estava em minha casa e minha mãe também se encontrava. E minha mãe começou a cantarolar uma música que eu desconhecia. E o Pelé disse: não, essa era a música que foi usada na campanha para que eu permanecesse no Santos.
não sei se o Milan, o clube, ofereceu uma fortuna pelo Pelé. E houve uma campanha nacional, inclusive com música, que minha mãe, e devia ser muito jovem, na época, morando no interior de Alagoas, gravou essa música pela permanência do Pelé no Santos e, portanto, no Brasil. Hoje, lamentavelmente, uma parte da nossa crônica começa a fazer a campanha pela venda, pela internacionalização dos nossos craques, ainda no berço. Essa parte da crônica colonizada, que mantém uma admiração sem limites pelo estrangeiro e um desprezo sem limites pelo brasileiro, essa crônica devia ler com mais atenção as crônicas patrióticas do nosso Nelson Rodrigues, que foi patriota sem ser acrítico, era crítico também, mas, acima de tudo, um brasileiro.